Sejam bem-vindos a mais um podcast Papo de Padaria. Eu sou o Samuca da Big Pan 24 Horas, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina. Estamos aqui na nossa mesa, na nossa instalação do Espaço Café para mais um bate-papo de padaria. E hoje eu estou muito feliz porque a pessoa que nós vamos bater um papo hoje aqui no Papo de Padaria, ele é cliente já há muitos anos da padaria e vocês vão descobrir durante a nossa conversa por que essa cesta de pão de queijo está fazendo parte da nossa mesa hoje. Porque tem tudo a ver com pão de queijo, com a família, com o filho. Então, fique atento, porque aqui você vai descobrir como superar desafios familiares. Imagina você descobrir que o seu filho, o único filho, é autista. Como é que você lidaria com isso? O que você sentiria? Então, a pessoa que nós vamos conversar hoje, ele é administrador de empresas e trabalha como assistente administrativo lá no Bom Samaritano, uma casa que cuida de pessoas de rua. Ele é pastor, ele é cantor evangélico. E que eu admiro nele a sua simplicidade e a sua generosidade. É por isso que ele está aqui hoje. Porque é uma pessoa muito generosa. Então, é um privilégio, meu amigo, meu irmão, Jackson Santos, receber você aqui na nossa empresa, uma empresa que você vem no dia a dia com o teu filho. E vai ser muito importante para nós aqui da Big Pan colocar um holofote nessa tua história, nesse teu relacionamento com a tua esposa, no teu relacionamento com o teu filho e inspirar as pessoas a lidar de uma maneira mais amorosa, mais inteligente, mais proativa quando aparecer um desafio como esse na família. Então, muito obrigado por ter aceito o convite e que a gente tenha um bom papo de padaria hoje. E primeira pergunta que eu quero te fazer, Jackson. Como é ser um pai de uma criança autista? Samuel, minha alegria primeiramente aqui te cumprimentar, todo esse público que prestigia a Big Pan. Já estamos aí há alguns anos frequentando aqui esse lugar e de uns anos para cá a gente foi estreitando aí uma amizade, um encontro, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A gente não tem hora para estar aqui na Big Pan. Qualquer hora é hora. Até de madrugada, quando tá chegando de viagem, se o Jackson Filho está acordado, a gente de repente passa aqui na Big Pan. Acontece. Que legal. Que aqui a gente não vem buscar só o pão de queijo, até a sopa da noite, da madrugada, a gente também vem pegar. Então, para mim é uma satisfação poder estar aqui contigo, poder compartilhar um pouco da nossa história e o nosso relacionamento aí com a Big Pan e o autismo, né? Uhum. Hoje eu confesso para você que ser pai de um autista é como assistir um filme estrangeiro que não tem legenda. Sério? Isso eu posso avaliar como é conviver com um autista, porque a dificuldade de um autista é a comunicação. Uhum. Essa é a maior dificuldade que um autista tem. O meu ele ainda pede, né, o que quer. Ele não é de ficar respondendo pergunta, mas ele pede o que quer. Eu acho mais difícil ainda conviver com um autista que ele é não verbal. Aí é mais difícil ainda, porque tem que avaliar muito o comportamento, tem que ter ali uma forma de entender o que ele está querendo. Então, conviver com o autismo, para mim, resumindo assim essa pergunta e uma resposta simples, objetiva, é como assistir um filme estrangeiro que não tem legenda. Sem legenda. Hoje o teu filho está com quantos anos? Jackson Filho, hoje ele está com 11 anos. O tempo que ele de frequentar a Big Pan, de querer estar na Big Pan, eu acredito que foi a partir dali de uns 5 para 6 anos, que é onde ele começou a desfrutar um pouquinho mais do famoso pão de queijo aqui da Big Pan. E ele pede para vir aqui? Pede. A rotina dele é sair da escola. Então existem 2 lugares que na saída da escola ele gosta de ir. Gosta de ir. Quais são? Ou seria a Big Pan, que é o primeiro lugar,
ou no Giasse para comer o pastelzinho de carne. Que legal. Então, o autista, ele é seletivo. Na maioria dos autistas, eles são muito seletivos. Uhum. E essa seletividade alimentar é a opção por produtos que são industrializados. Então, por exemplo, o pão de queijo da Big Pan é único. O pastelzinho de carne que é vendido ali no Giasse é o único. Certo. Ele vai comer a batatinha frita somente a do McDonald's. Porque ela é única. Se você sair daqui de Florianópolis e você ir a Manaus, ou você ir em Salvador, que são duas culturas diferentes de tipos de tempero, mas vai ser a mesma batata frita. Então o pão de queijo da Big Pan, se abrir uma Big Pan em Manaus, ela não vai abrir com um tipo de tempero. Vai seguir a cultura do tempero da Big Pan aqui do Sul. Então é um produto industrializado, que é a opção, que é onde o Jackson Filho tem, que se eu sair hoje de Florianópolis e levar um pacote escrito Big Pan e for em Brasília, São Paulo, qualquer lugar do Brasil, e passar na melhor padaria da cidade, pegar o melhor pão de queijo da cidade e colocar dentro de um pacote da Big Pan, ele vai pegar o pão de queijo, ele vai olhar, ele vai cheirar e vai olhar para mim e dizer: não. Então, verdade isso. Pão de queijo da Big Pan não é só o formato. O cheiro, ele também conhece. É único. E tem a ver com o lugar também. Ele gosta de vir aqui para ficar aqui, né? E a opção dele não é nem o lado aqui de cima. A opção dele é ali embaixo. Lá embaixo, lá na muvuca. Bem ali aonde está o ar-condicionado. Uhum. Aquele local onde tem uma coluna no meio, que a mesa é maior ali? É maior, ali é o local que ele gosta de ficar. Então, se eu venho pra Big Pan pra pegar o pão de queijo e colocar no pacotinho e ir embora, não, a opção dele é o prato. Ele entra e fala prato, e o pratinho é colocar ali 6, 7 pães de queijo e sentar naquele lugar. Ali é o lugar dele. Ô Jacques, eu sei que a vida é uma jornada, né? E a gente não tem manual dessa jornada, as coisas vão acontecendo, a gente vai descobrindo. Então hoje, com o passar dos anos, eu acredito que você aprendeu muito com o teu filho, de como lidar com ele e como fazer com que a vida dele seja com mais qualidade, né? Mas eu queria saber, até para ajudar as pessoas que estão nos assistindo e para que haja um aprendizado, lá no início, quando você era recém-casado e daí logo engravidou a tua esposa, não sei como é que foi, conta essa história, para ver como é que foi o desenrolar desse aprendizado, dessa jornada. É que todo casal, né, quando começa a projetar, a ter um filho, o pai vive aquela ansiedade, né? Se for um menino, eu vou jogar bola, a gente vai para um campo, a gente vai soltar pipa, a gente vai criando as brincadeiras de menino, aquelas expectativas, né? Isso. Se a mãe quer uma menina, começa a ter aquela ideia das brincadeiras de menina e vai sonhando. O Jackson Filho nasceu no aniversário de casamento com 10 anos. 10 anos de casado? Ele nasceu no dia do aniversário de casamento. No dia do aniversário? 15 de fevereiro do ano de 2013. Jackson Filho nasceu. E daí? Então vai aquele primeiro relacionamento com a criança, tudo muito normal. E na gravidez não teve nenhum exame que detectou o autismo? Não se fazia ou não se pode fazer? Até hoje não existe um exame em si que venha dar o diagnóstico. Essa criança é autista. Não. Essa criança ficou autista. Não. Ele nasceu já com o diagnóstico, mas algumas podem se manifestar já nos primeiros meses, no momento que a criança está amamentando, a mãe está amamentando a criança, sempre tem aquele contato visual da criança, do bebê com a mãe. Certo. Mas se a criança não tem aquele contato visual no momento que está ali amamentando, pode ser que já tenha ali já uns primeiros indícios, porque eu não estou falando aqui como um médico, nem como um profissional. Eu sou leigo, não sei nada, estou aqui para aprender com você aquilo que você sabe. Eu estou falando aqui como um pai de autista e por histórias que eu ouço e por relatos que eu ouço. E você descobriu logo no início ou não? Então, Jackson Filho, até os seus 2 anos, é tudo muito normal. Mas a partir dos 2 anos, ele começou a apresentar as dificuldades. Por exemplo? Você chamar ele não atender. Qualquer criança, quando ela pega um carrinho, ela não pega só um carrinho. Quando uma criança
Qualquer criança que não tem um diagnóstico de autismo, ela não pega só um carrinho. Ela pega um carrinho, mas ela vê pessoas, ela vê montanhas, ela vê carros. Ela cria um mundo de fantasia. Então, qualquer criança, quando vai brincar, ela... e bate... Ela cria um mundo de fantasia. O autista tem dificuldade de criar esse mundo de faz de conta. Esse mundo de fantasia. Imaginação. Então, ele não brinca com o carrinho. Ele brinca com a roda. Então ele vai deitar no chão, vai colocar a cabeça em cima do braço e vai brincar. Frente, trás. Frente, trás. Ele não brinca com o carrinho. Ele brinca com a roda do carrinho. Entendi. É aquilo que gira. Isso chama a atenção na maioria dos autistas. Então o ventilador, tudo que gira, chama mais a atenção dele. O meu filho já apresentava essa forma de brincar. Você percebeu isso? Para mim, é normal. É o jeito dele. Se alguém publicasse para mim na rede social, me mandasse uma imagem dessa no WhatsApp, que são uma das características de uma forma do autista brincar, eu já me irritava. Tá querendo dizer que o meu filho tem o diagnóstico de autismo? Não. Você não aceitou no início? É o jeito dele brincar. Eu querer chamar e ele não me atender, é o jeito dele. A hora que ele quiser atender, ele vai atender. É um direito dele não querer olhar para mim na hora que eu chamo. Mas já era uma das primeiras características e sinais, mas eu como pai não queria aceitar. E daí? É normal, um profissional médico falou, é normal até os 3 anos e meio não falar. Mas pelo menos ele tem que ter uma comunicação. Sim, não, dá, esse, papa, mama. Tem que ter uma comunicação. O Jackson Filho não tinha. Eu fui ouvir a primeira fala do Jackson Filho quando ele tinha 4 anos. E o que ele falou? Eu acredito que foi mama. Mama. Como é que vocês... a primeira palavra que ele foi pedir para tomar foi água. Então, para chegar até o água, ele só pegava no meu braço e levava até o bebedouro. Então, tudo ele quer conduzir o teu braço. Ele não quer pedir, ele não quer falar. Isso já era uma das características, e estava me dando sinais que ele tinha o diagnóstico de autismo. Eu tive medo do autismo. Por que, Jackson? Porque eu sabia da dificuldade de relacionamento. A dificuldade de comunicação. Quando você sonha ser pai, você já cria aquela situação. A gente vai fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas quando ele começa a apresentar os primeiros sinais, você tenta fugir do diagnóstico. Não, meu filho não vai ter essa dificuldade. Ele vai desenvolver-se bem. Mas quando a gente procurou a fonoaudióloga e ele tinha os seus 2 anos e meio, ela disse, olha, bom, ou a gente começa as terapias ou a gente coloca ele então numa escola, porque uma criança imita outra criança. Ali ela vai começar a querer ser igual a outra criança e pode desenvolver-se melhor. Vai ajudar muito a escola a ele. Como ele tinha 2 anos e meio, eu achei ele muito novinho, então vamos colocar ele com 3 anos. Com 3 aninhos, 2 semanas, a escola já nos chamou e o Jackson tem muita dificuldade de relacionamento, de convivência com as crianças, ele precisa de ajuda. Tá, e nesse momento, o que a minha Porque ele ainda não falava. A minha curiosidade é saber um pouquinho do sentimento teu e da tua esposa. Como é que era vocês? Como é que era essa relação de vocês com ele? Era tudo muito normal. A gente não queria enxergar os sinais de autismo. Apesar que na época não se falava tanto em rede social de autismo. Certo. Hoje não. Hoje tem muita informação, tem tantos vídeos, tantas falas, mas nessa época não tinha. A própria rede social estava começando, né? Não tinha. Hoje um grande nome que eu tenho uma admiração muito grande, Marcos Mion, que tem o seu filho Romeu. Verdade. O Marcos Mion é um cara que levantou a bandeira e botou a cara para bater e tá fazendo acontecer essa quebra de paradigma e de preconceito, né? Então é um grande pai, um grande um nome que hoje alcançou muitas famílias a enxergar o autismo de forma diferente. E eu sou prova disso. Aí quando deu 2 semanas ali que a escola nos chamou, eles nos indicaram uma fonoaudióloga da escola. 3, 4 terapias, a fonoaudióloga chegou para nós e falou, eu vou precisar da ajuda de um neuropediatra. Ali não tinha mais como fugir. Por que o neuropediatra? Não, algumas dúvidas que eu quero tirar.
Porque uma fonoaudióloga, uma psicóloga, uma psicopedagoga, profissionais que trabalham nessa área ajudam na busca do diagnóstico. Certo. Mas quem vai dar o diagnóstico exato é um neuropediatra ou um psiquiatra. Eu não posso dar um diagnóstico exato do Jackson Filho, mas é só umas dúvidas que eu quero tirar. E aí ela montou um laudo. E todo pai, mãe que está tendo dúvidas, e de repente, então já vou direto em um neuropediatra? Não. Eu aconselho você a começar alguma terapia com um psicóloga ou com uma fonoaudióloga. Certo. E já diga, eu estou em dúvida se o meu filho tem um diagnóstico, então eu queria que tu me ajudasse na busca. Para que você consiga montar um laudo para você levar em um neuropediatra, porque a consulta com o neuropediatra vai ser de perguntas desde a gestação até aquele momento. E normalmente você vai falar tudo que é normal. Mas o laudo do profissional vai ajudar o neuro a dar um diagnóstico exato. Porque se você for direto em um neuropediatra, um psiquiatra, ele vai dizer para você, daqui 6 meses você volta. Eu quero que você faça a terapia de psicóloga, fonoaudióloga. Aí você traz o laudo desses profissionais para mim. Aí ele vai juntar o laudo com as suas respostas. E ali ele consegue um diagnóstico. Uhum. Aí o Jackson Filho, com a consulta do neuropediatra, com o laudo da fonoaudióloga, eu já não tinha como fugir. O laudo da fonoaudióloga já estava me dando o diagnóstico. Certo. E o profissional que nos atendeu, em nenhum momento ele falou de autismo. O que ele falou? Ele só fez perguntas, como é o Jackson Filho, relacionamento, ele fala, não fala, toma alguma medicação, como foi o nascimento, como foi aquela chegada naquele momento. E ele leu o laudo e pediu 2 exames, X-frágil e cariótipo. Cariótipo é para saber como estão os cromossomos. E se tem um X quebrado, um Y quebrado. Uhum. E de repente ali pode dar um norte para o neuropediatra se de repente apresentar ali alguma coisa. Mas não que esse exame possa apresentar algo. Terminando ali a consulta, vamos se despedir, você traz o resultado desses exames. Eu olhei para o doutor e falei, tá, e o Jackson Filho, ele é autista? Ele disse, não sou eu o primeiro a dar o diagnóstico. O senhor é pai. O senhor vai em um parque? Essa criança já faz isso? É, já faz. Quantos anos ele tem? 2. O meu tem 3 anos e não consegue fazer isso. Nossa, ele já fala desse jeito? Fala. O meu já está com 3 anos e não consegue falar desse jeito. Qual a idade dessa criança? Tem 2 anos. O meu tá tendo essa dificuldade. O senhor acha que o Jackson Filho é autista? Eu olhei. O meu filho, ele é autista. Como foi para você afirmar isso? Para você? Porque eu estava fugindo do diagnóstico. Eu tive medo disso. Mas naquele dia eu tive que encarar. E daí? Aí o doutor olhou para mim e falou, o senhor é o primeiro a dar o diagnóstico. E eu, como profissional, eu sou o segundo. Seu filho é autista. Eu saí da consulta, entrei no elevador, olhei para a Thalita e no olhar eu estava dizendo, e agora? Meu filho vai desenvolver-se? Meu filho vai se tornar independente? Será que ele, pro resto da vida, vai ser dependente de mim? Eu não vou conseguir ver ele entrando no estabelecimento, comprando as coisas sozinho, ser independente? Vai conseguir construir uma família? As coisas vão funcionar para ele? Vão cuidar dele quando eu estiver longe? Eu tive muito medo. Nessa época era como se trilhar com o autismo era como se, conforme as luzes, é como se caminhar no escuro. A luz acende aqui, você pisa. A luz acende aqui, você pisa. Tudo que eu queria era encontrar um pai e uma mãe de um autista para saber como foi a tua história, como você conseguiu vencer, você construiu uma família, como você conseguiu sair dessa. O Jackson Filho não falava nada. Tudo ele pegava na minha mão para levar. Aí eu pegava um copo d'água e um copo de suco. Ele apontava para a água e eu falava, você quer suco? Ele apontava para a água.
Ah, você quer suco? Ele apontava para a água. Eu estava querendo que ele falasse água. Isso não é um processo de uma semana. Isso não é um processo de um mês. Você pode levar um ano. Às vezes eu vejo pai e mãe brigando com o filho porque fala demais. Ah, me dá um tempo na minha cabeça. Ah, chama o teu pai. Ah, chama a tua mãe. E eu sempre falo que aquilo que para alguns pais é um enfado, para mim é um sonho. Eu nunca ouvi do meu filho como foi o seu dia. Não sei se ele teve um sonho à noite. Não sei se alguém brigou com ele na escola. Algumas vezes busquei, ele saiu do colégio chorando, mas às vezes foi um não que ele recebeu. Então, aquilo que é enfado para alguns, para mim é um sonho. Para chegar e ele pedir água, demorou. Até que um dia era somente com eu estimulando para ele pedir água. Eu apresentava, você quer suco? Ele dizia, água. Muito bem. Ele me leva lá pro bebedouro. O que você quer, Jax? Água. Eu tinha que estimular ele a falar água. Um dia eu estava numa viagem aérea. A mochila estava debaixo da poltrona. A garrafinha de água estava do lado. Ele apontou para a mochila. Eu não vi a garrafinha de água. E daí? Eu falei, o que você quer, Jax? Eu não perguntei como que se pede. Ele do nada apontou para a mochila e falou bem alto. Água! Sério? E você? Eu olhei para Thalita. Ele falou água. Ele falou água. Eu queria ficar no corredor daquele avião e dizer, ele falou água. Ele falou água. Como que se pede? Eu quero água. Ele formou uma frase. Uau! Aquelas 3 palavras era como se tivesse discursado para mim por umas 2 horas. Melhor discurso da vida. O autismo, ele ensina você a ter muita paciência. Eu sempre digo, conviver com o autista é ter paciência, paciência, paciência. Não tem outra forma de resumir isso. Às vezes, o pessoal fala, né, e é verdade, que Deus não dá aquilo que a gente quer, mas dá aquilo que a gente precisa, né? E minha pergunta é para você, o que melhorou no Jackson pai, depois que aprendeu a lidar com o Jackson filho? Te quebra muito nas suas vaidades. Por exemplo? O Jackson filho, ele não é ligado à marca. Ele vai naquilo que faz bem pra ele. É que nem Isaac Newton. Tinha 7 ternos da mesma cor. Se alguém perguntasse pra ele, por que tu não usa outra cor? Ele ia dizer, eu visto aquilo que me cai bem. Filho do Marcos Mion, chega no período de Natal. Marcos Mion perguntou para os seus filhos, o que vocês querem ganhar de Natal? O Romeu, autista, eu quero uma escova de dente azul. Mas é Natal. Tu pode pedir algo melhor. Mas é o que eu tô precisando. O autismo te ensina que você não precisa ter um carro bom, do melhor, para você ir pro centro, para ir pro trabalho, para ir buscar alguém na escola. Tendo um carro já é o suficiente. As pessoas querem ter as coisas para sempre, para provar alguma coisa para alguém. Pelo status. E de repente você pode ser feliz com aquilo que você tem. Ser próspero não é ter a melhor casa na cidade de São José. Não é ter o melhor carro para andar na cidade de São José. Ser próspero é ter paz consigo mesmo. Tem gente que tem tudo do bom e do melhor e não tem paz consigo mesmo. Que adianta você ter tudo e não ter paz dentro de si? Então ser próspero é você morar de aluguel, você não ter dinheiro para comprar o queijo, o presunto, mas pelo menos o pão você tem. Passa lá uma margarina. Nem o leite você conseguiu comprar, mas é um cafezinho preto, do mais barato. Mas se você tem paz, você é um homem realizado. É assim que eu me enxergo. Conviver com o autista é aprender você ser feliz com pouca coisa. Quebrar as vaidades. Quebrar os paradigmas. E como é que a sociedade tem lidado com as pessoas autistas hoje em dia, já que tem mais informação? Como é que é isso para vocês hoje? Quando você vai a algum evento, ou vai a alguma loja, ou vai a algum comércio, ou na própria escola,
Como é que está sendo? Tem evoluído? Tem evoluído, mas tem muito preconceito ainda. Mas te ajuda muito. Por exemplo, hoje eu vim com a minha fitinha. Aqui tem alguns sinais de quebra-cabeça, Uhum. que as peças vão se encaixando. Assim é o autista. Isso daqui é um sinal que tem ali uma criança com o diagnóstico de autismo. Então, se eu estou com essa fitinha, eu já estou avisando. Já que seu filho, ele não gosta de andar com isso. Então, eu ando por ele. Por ele. Para dar uma indicação. Meu filho tem um diagnóstico. Uhum. Então, às vezes, eu estou numa piscina, eu estou entrando no shopping. Na maioria dos autistas tem muita dificuldade com barulho. Então, meu filho já ama o barulho de instrumento musical. Ele gosta? Ama música. Que legal. Mas na maioria dos autistas tem muita dificuldade com som, com música. Esse barulho das pessoas estarem andando em shopping, aquela aglomeração de pessoas. Então, ajuda muito um abafador. Um abafador. Meu filho hoje usa um abafador, ajuda muito ele. Uhum. Se ele vai entrar no mercado, ele já entra com as mãozinhas no ouvido. Ele se encolhe. Mas se ele anda com abafador, é mais tranquilo. Com um colarzinho, ajuda a você a mostrar para as pessoas: não, meu filho tem um diagnóstico de autismo. Uhum. Outras famílias que não têm ali o diagnóstico de autismo, mas têm uma deficiência oculta, porque se você vê um deficiente visual, é visível que ali tem uma deficiência. Certo. Se é um cadeirante, você consegue enxergar que ele tem ali é visível, tem o diagnóstico. É um cadeirante. Mas o autista, ele não tem cara. Mas ele nem parece autista. Não. O autismo não tem cara. É comportamento. É um transtorno neurológico que vai comprometer a interação social, a comunicação, movimentos restritos e repetitivos. Isso é um autista. Então não é visível. Essa questão da audição é porque tem uma hipersensibilidade? Totalmente. Escuta além, escuta melhor do que nós, assim, que acaba ouvindo coisas é que a gente não ouve? porque a gente consegue bloquear tais sons. Se nós estamos aqui numa roda de conversa, tem um casal atrás de você conversando, e eu estou conversando contigo, por um momento você bloqueia o que eu estou falando e começa a prestar atenção no que a pessoa ali está falando. Aí do nada, de repente, você fala: só um minutinho, peraí. Deu, pode continuar o que você está falando. Aí você vai bloquear o que a pessoa está falando e dar atenção por aquilo que eu estou falando. A gente consegue fazer isso. O autista tem essa dificuldade. Ele vai ouvir tudo ao mesmo tempo. Não consegue bloquear tal som. Se eu estou no meio da rua, numa BR, caminhão passando, eu consigo conversar com você, esquecer o barulho. Apesar que está tendo barulho. Mas consigo prestar atenção no que você está falando. O autista não. Então o abafador ajuda a ter esse equilíbrio para estar em um ambiente que é onde incomoda ele. E nesse momento, se ele tiver um transtorno, ele pode se autoagredir. Não que é uma criança agressiva, mas é que aquela hipersensibilidade que ele tem está causando um transtorno, ele não está conseguindo se manter naquele ambiente. Entendi. Então é uma busca de equilíbrio. Ou ficar batendo a mão fortemente em um objeto, ou querer pular, ou querer bater a cabeça na parede, se autoagredir. São comportamentos que ele pode apresentar. Por uma busca de equilíbrio para se manter naquele ambiente. Então, um abafador pode ajudar em questão desse barulho. Meu filho, por exemplo, quando ele vai no mercado, ouve aqui, mesmo que seja o ambiente dele a Big Pan, ele vem com o seu abafador. Se sente mais seguro, mais tranquilo. É como se amenizasse um pouco esse barulho de conversa, é prato cortando. Meu filho tem dificuldade em sentar em mesa para comer, em restaurante. Ele não gosta de alimento na mesa, nem uma fruta. Ele sempre vai sentar numa mesa à parte. São dificuldades que ele tem. Como ele é seletivo na alimentação, então se ele vem na Big Pan, somente se estiver muito lotado aqui. Para ele ficar sentado do nosso ladinho com o alimento. Mas a opção dele, às vezes, é querer sentar num outro local ali que tá vazio para ele comer o seu pãozinho de queijo e eu sentar numa outra mesa para comer aquilo que eu tô com vontade de comer. E ele vai numa escola, vai escola normal. Num colégio normal. E hoje ele já consegue interagir, consegue acompanhar. Como é que é ele lá no convívio de uma classe escolar? Ele conhece todos os coleguinhas, beleza, mas sempre ele marca 1, 2, que essa é uma amizade que o autista vai levar pro resto da vida.
Ah, é? É. Então, o Jackson Filho, quando ele saiu da escola que ele estava e foi para essa atual escola, que é o Montessori, que é aqui na frente do Hot Dog do Peru ali, Sei. ele quando foi para ali, o menino que ajudou muito o Jackson Filho na inclusão e para se adaptar foi o Bernardo. Bernardo. O Bernardo, quando o Jackson Filho chegava na porta, o Jackson Filho não queria entrar. O Bernardo saía lá de dentro, pegava o Jackson Filho na mão, puxava, vem Jackson, vem Jackson, vem Jackson, e gritava pra sala, o Jackson Filho chegou, Jackson, Jackson, Jackson. Aí eles vinham, abraçavam ele, não, 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 e eles beijavam ele. O Bernardo ajudou muito. É? Adotou Quando chegou no final do ano, eu Jackson queria Filho. encontrar o pai do Bernardo e perguntei para a coordenadora, quem é o pai do Bernardo? Ela foi lá e me mostrou e eu cheguei lá para o pai do Bernardo e falou, eu queria somente te dar os parabéns pelo filho que o senhor tem. Ele levou um susto, como assim? Seu filho foi a peça fundamental de inclusão do meu filho arrepiado, cara. aqui nessa escola. Sério? Aquele pai chorou. Quero te dar os parabéns. É que nem a Maria. O ano seguinte o Bernardo não estava. E daí? Mas o ano seguinte tinha a Maria. A Maria fazia os deveres do Jackson Filho escondido. Quem é que fez isso aqui? Já estava a Maria de cabeça baixa. E era a Maria que fazia Sério? os deveres do Jackson Filho. Que legal. A gente chegou para a mãe da Maria. Como a senhora conseguiu ensinar isso para ela? Ela falou, não, eu não ensinei, isso é dela. Então tem crianças que precisam ser ensinadas sobre a dificuldade do coleguinha. Uhum. Tem crianças que precisam ser ensinadas a respeitar, a ajudar o coleguinha. Mas tem crianças que já Que nascem nos ensina e Com nos inspiram, ela. né? já com a inclusão. Para ter inclusão, Samuel, não precisa entender o que é o autismo. É sentir. É como chegar aqui na Big Pan e um dos atendentes olhar para ele, e aí, Jackson, pede. Atendente, o que você quer, Jackson? Ter paciência para esperar. A resposta. Ele fala, pão de queijo. Aí eu, quantos pão de queijo? Aí ele faz, são 4. 4 o quê? 4 pães de queijo. Muito bem. Isso é ter inclusão. Quer saber? Ter um pouquinho de espera, paciência, respeito, amor, se colocar no lugar do outro. Isso é inclusão. Não precisa ser um profissional. Eu preciso estudar sobre o que é autismo. Não, é só se colocar no lugar do próximo. Isso é inclusão, é ter empatia. Uau, tá dando uma aula para nós Que aqui de como isso. ser paciente e como aprender com os filhos, né? Porque às vezes a gente tem uma criança lá que, teoricamente, né, vamos dizer assim, que tem a normalidade, né? Uma pessoa que tem toda a destreza, é comunicativo, pula e dança. Eu tô com 3 netos agora, que são 3 foguetes dentro de casa. E às vezes a gente erra no sentido de não valorizar, né? De não perceber a importância disso, né? De ter uma criança assim, né, perto da gente, alegre, faceira, né? E quando tu fala das dificuldades de o filho falar uma palavra, né? Mexe com todo mundo, tá? Mexe. O autista, aquilo que é fácil para você é difícil para um autista. E aquilo que é difícil para você É fácil. é fácil para ele. Aquele código que você tenta descobrir, o autista não descobre, ele enxerga. Tá ali. Ele enxerga. Mas o que é difícil para ele? Te olhar nos olhos e dizer oi. Responder como foi o seu dia, abotoar um botão de uma camisa. Isso é difícil para ele. Mas isso daí é fácil. A gente se relaciona com as pessoas para saber da vida do outro. Você é da onde? Que legal. Você mora onde? Seus pais? Você veio dessa cidade, você vai fazer o quê aqui? O que você faz do dia? A gente se relaciona para saber da vida do outro. Aí um autista, você pergunta, você fala, não quer falar. Aí você pergunta, por que o autista não quer responder? Por quê? Porque ele não quer saber da vida de ninguém. Tá focado nele? Entendeu? Mas ele é muito observador. Ele é muito observador. E aquilo que ele quer... Por exemplo, o meu filho tem dificuldade de relacionamento, de comunicação, tem muita dificuldade. Uhum. Mas no ambiente de piscina, de água, Ele gosta? ama. Então, se tiver uma piscina vazia e tiver 2 casais lá no canto, ele vai sair do local que está vazio e vai lá onde estão as pessoas. E vai ficar lá no meio delas, vai ficar passando no meio delas, olhando para elas. E se elas pedir para ele fazer alguma coisa, ele vai fazer. Então, na água, ele tem uma facilidade de desenvolver aquilo que você está pedindo. Uhum. Na água, que ele ama natação. Então, hoje ele faz natação. Hoje eu levei ele
para esse período que eu não coloquei ele já no sentido, não, ele precisa aprender a nadar. Não, era mais como se fosse uma terapia. Se ambientar. Mas o menino que dá aula para ele é o Gabriel. A piscina estava vazia, o Gabriel estava se ajeitando, mas já estava no horário. Aham. Ele não entrou na água enquanto o Gabriel não apareceu. Então ele parou ali na entrada e... Gabriel? Aí o Gabriel gritou, já vou, Jax. Gabriel? O Gabriel veio, aí ele entrou na água. Ô, Jackson, você é cantor, né? Você trabalha lá com pessoas com desafios, moradores de rua. Você é evangélico. Até que ponto Jesus, Deus, te ajudou a lidar com o Jackson Filho? Nesse sentido, eu sempre tentei buscar uma pergunta, com uma resposta, melhor dizer. Por que Deus me deu um filho com o diagnóstico de autismo, sendo que eu trabalho com o público? Você sendo pastor, cantor, as pessoas enxergam você em cima de um altar de igreja, você tem que ser 100%. É verdade. Você é uma pessoa que não tem problemas. Mas uma das maiores dificuldades que você sendo pai de um autista é você ter que ministrar milagres na vida das pessoas, sendo que é você que precisa de um milagre. Isso é muito doloroso, você ter que chegar em um ambiente de culto num dia que deu tudo errado. Ou você tem que estar ali sorridente. Porque se eu descer ali do altar e não sorrir para as pessoas, eles vão me chamar de antipático, de ignorante. Mas você sendo ali um palestrante, um ministrante, eles vão te enxergar que você tem que ser 100% em tudo. Mas o meu filho com o diagnóstico, vão tentar falar com ele não vai responder. Vão dizer, o menino ali do cantor, do pastor é antipático, ignorante. Então eu perguntava, por que Deus me deu um filho com diagnóstico de autismo? Hoje, antes de eu cantar, eu falo, queridos, se eu estiver cantando e o meu filho estiver andando aqui no meio do ambiente, é porque para ele, o ambiente de igreja é como se fosse uma terapia. Eu sou pai de um autista. Então, o autismo, ele não é uma maldição. O autismo não é um pecado lá de trás e hoje você está pagando um preço por isso e Deus está te castigando com esse diagnóstico. Não. Não é uma cruz, é uma bênção. Não enxergue assim. Meu filho, ele é diferente, não incapaz. Meu filho, ele é diferente, não incapaz. E o Jackson Filho, no momento que a gente canta, ele anda dentro da igreja, ele já sentou do lado de pessoas que estavam passando dificuldades, dores. E no momento dele sentar ao lado e abraçar essas pessoas, foram curadas. Sério? Como uma senhora que estava com problema de varizes, há dias ela ficava com as pernas para cima e ia ter que passar por uma cirurgia, dores em cima de dores. O Jackson Filho sentou do lado dela, abraçou ela. Passou-se 3 dias, as dores que ela sentia não sentiu mais, os problemas que ela tinha das varizes ela não teve mais. Ela queria me procurar e dizer, o abraço do teu filho mudou a minha vida, me curou. Hoje eu digo, aquilo que Deus não faz no meu filho, Faz através. Deus faz através do meu filho. Então, o autismo me fez enxergar que eu tive o privilégio de enxergar o mundo através dos olhos dele. É um mundo inocente, um amor puro. Se a gente avalia o autista como essa dificuldade de relacionamento, a gente quer ensinar o que é comportamento social. O autista, se ele estiver te olhando, pode ter certeza, ele está fazendo um grande esforço para tentar te conhecer. Se ele sorrir para você, ele realmente viu a alegria em você. E agora, se ele te oferecer um abraço, sinta-se privilegiado, porque ele encontrou em você uma pessoa amável. O autista, ele tem muito mais a nos ensinar sobre o que é pureza nos seus atos, do que nós a ele sobre o que é comportamento social. Então, o autista, ele nos ensina a não ter um mundo de preconceito. Eu sempre digo que nem todo ser humano é um autista, mas todo autista é um ser humano que merece compreensão, respeito, entender as suas dificuldades. Então, o autismo me ensina a não ter preconceito. As pessoas são muito preconceituosas. Coisas insignificantes, coisas simples da vida,
causa um alvoroço. Tempestade de um copo d'água, né? E o autista, fazer com isso. todas as suas dificuldades, o Jackson Filho me ensina a ter um pouquinho mais, como tu diz, ser generoso, ter um coração mais leve. É claro que tem dia que é difícil, dá tudo errado. Imagina. Dá tudo errado, a terapia não rende, na escola não rende, e eu quebro frequentemente a rotina do meu filho. Aí eu me sinto frustrado e culpado. Será que eu estou fazendo errado? Aonde eu estou errando? E eu sempre perguntei, por que Deus me deu um filho com diagnóstico de autismo? Aí tem um texto... Hoje você já tem a resposta? Uma mãe me fez uma pergunta dessa na rede social. E daí? Eu não sabia como responder. Pensei, repensei. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João no capítulo 9, os discípulos olharam um cego de nascença e perguntaram para Jesus: Senhor, quem é que pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Para que ele nascesse cego? Jesus disse: não foi o pai, não foi a mãe que pecou para ele nascer assim. Ele só nasceu assim para que se manifestem nele as obras de meu pai. Então eu enxergo meu filho, ele foi desenhado. Nasceu como Deus quis. E me deu uma missão. Qual é a tua missão hoje? A minha missão é lutar pela inclusão do autismo. Como eu tenho a oportunidade de subir um altar, estar diante da igreja, e de repente tem famílias que quando eu começo a falar do diagnóstico, eu já vejo alguns pais, algumas pessoas chorando. Eu falei, ali tem um diagnóstico. O Jackson Filho não queria entrar na igreja. E eu tinha que cantar em igreja diferente. Alguém ficava olhando ele do lado de fora para mim. Eu ouvi um grito lá, eu sabia que era o dele. A minha vontade era largar o microfone e ir lá atender ele. Isso desde pequenininho? Desde quando ele já tinha já os seus primeiros sinais de diagnóstico e eu com aquela dificuldade de estar em ambiente de barulho. Mas mesmo assim eu não deixei de ir. Mesmo assim eu não deixei de desenvolver aquilo que eu sempre fiz, que é cantar, pregar. Então ele ficava do lado de fora, até que um dia ele parou lá na porta da igreja e ficou me olhando de longe, eu cantando e ministrando e olhando ele lá na porta. Ele saiu, veio correndo no corredor da igreja e no altar da igreja ele sentou. Lá no altar, lá no chão. Eu olhei para a igreja e falei, vocês permitem que meu filho fique aqui sentado? E daí? Eu sou pai de um autista. Eu tenho o diagnóstico de autismo. O autismo é um transtorno neurológico. Ali eu expliquei em 5 minutos. Primeira vez que você fez isso? Foi a primeira vez. Como é que você se A sentiu igreja nesse aceitou. dia? Nesse dia você, como é que se sentiu? Era como se... Ali eu aprendi que quanto mais você fala desse assunto, mais você é curado. O tratamento ele não começa com o autista. O tratamento começa com os pais. O melhor profissional, o melhor médico é a sala da tua casa. Então quando o pai e a mãe foge da aceitação do diagnóstico, dificulta e deixa essa criança mais distante. Como é que a mãe, a Thalita, lidou com esse diagnóstico? Ou antes dele? Foi uns 3 dias de muito luto, muito choro, muito desespero de como será o amanhã. Mas no momento que você começa, porque você chama ele não atende, mas os primeiros contatos visuais com o Jackson Filho foi em cima de aquele que as pessoas usam na academia, jump. Pra pular? Então a psicóloga soltava bolinhas de sabão. Então ela, Jackson, a bolinha de sabão chamava a atenção dele. Então ali eu conseguia ter os primeiros contatos visuais. E ele tinha que estourar a bolinha de sabão com a pontinha do dedo pulando. Coordenação motora, equilíbrio e apontando com o dedinho. Ali ia sair os primeiros esse. Estourando as bolinhas de sabão e os primeiros contatos visuais, foi onde eu comecei a ter a visão do Jackson Filho comigo. Quando ele olhava para mim, é como se ele dissesse, eu tô aqui. Posso não falar com você, mas eu tô aqui. Eu busco ele na escola. E aí, Jackson, como é que foi? Eu não falo nada. Tá tudo bem? Eu não falo nada. Do nada ele olha pra mim e sorri. Aquele sorriso Tô bem. ele vale mais que 1000 palavras. A felicidade mora em um sorriso. Então, aquele olhar dele é
É como se dissesse uma frase: eu tô aqui. Obrigado por me vir buscar. Que bom que você veio. Aí eu falo: e aí? O que você quer? Quer ir aonde? Ele fala pra mim: Big Pan. Big Pan. O que você quer na Big Pan? Cara, que loucura. Pão de queijo. Quantos pão de queijo você vai comer hoje? 7? 7 pão de queijo? Tudo bem. E é só essa a nossa comunicação. Então, é um anseio que eu vivo frequentemente de ver o seu desenvolvimento na fala, na comunicação. Não sei como vai ser o meu amanhã. Se até o resto da minha vida eu ter que conviver com isso, eu vou conviver. Eu não vou deixar de acreditar no amanhã melhor. Ô, Jacques, falando agora me passou um filme na cabeça, porque nós temos 37 anos de empresa e já passamos por muita dificuldade financeira, de mão de obra, de mudança de comportamento do cliente, enfim, é um desafio diário, né? E às vezes a gente dá uma vontade de chutar o balde, né? De desanimar, e a gente continua, né? Porque a vitória vem na persistência, né? E eu falo às vezes para meus colaboradores, os padeiros, que pô, quando a gente está produzindo um pão, fazendo um pão de queijo, fazendo um pão de trigo, tem um propósito, tem uma missão, né? Porque vai além do produto, né? A gente alimenta criança, alimenta idosos, alimenta a comunidade. Claro que a gente ganha um dinheiro, que a gente paga as contas, que é obrigado a dar resultado. Mas quando fala que, poxa, o desafio familiar teu, né? De lidar com ele e a nossa empresa, eu acho que não é nem o pão de queijo, né? Que deve ter algo mais, né? Que ele gosta de vir aqui, ficar naquele cantinho ali dele. Dá uma vontade de continuar, né? Dá vontade de superar, dá vontade de Eu só saí de Florianópolis. Eu não sei se ele vai ter o interesse de comer um outro pão de queijo. Pode ser que tenha. Pode ser que ele venha se lembrar, venha querer experimentar. Ele já obteve o desejo de comer o pão daqui. Já pegou, mas ele pegou só as casquinhas. Mas já é alguma coisa. Ele um dia pegou a metade de um pão na escola com um patê de frango. Eu fui lá e comprei pão, comprei o patê de frango. Cheguei em casa, ele não quis comer. Mas se eu for para um outro lugar que não tem uma Big Pan, aqui é a rotina dele. Não sei como que seria esse desafio de eu estar em um ambiente diferente, com uma rotina diferente, em um lugar que não seja aqui na nossa grande Florianópolis. Entendi. Então, na pandemia... O que aconteceu na pandemia com ele? Não podia sair de casa? Na pandemia eu peguei pão de queijo congelado aqui. Eu não podia trazer ele aqui. É verdade. Aquele período porque ele não queria andar com máscara. Ah, ele não aceitou? Não. Inteligente, mais do que nós, né? Nós aceitamos. O que eu fiz? Eu falei com o Rafa. Rafa, meu filho. E eu peguei pão de queijo congelado e eu assava em casa. E aí, Rafa, como é que eu faço pra assar, pra ficar igual aqui na padaria? Aí eu só levava o pacote vazio. Eu assava o pão de queijo em casa. Colocava dentro do pacote, tá aqui o pão de queijo teu. Mesmo na pandemia, a Big Pan não fechou as portas. Então tu não tem nem noção de onde chegou o pão de queijo. Você entendeu? Eu pensei, cara, como é que vai ser agora? Como é que vai ser agora? Eu não posso trazer ele na Big Pan? Mas o pão de queijo congelado tava em casa. Então deu tudo certo. Ai, que legal, cara. Que legal. Tinha um professor de filosofia que, quando eu estava fazendo filosofia na UFSC, que ele uma vez falou: todo mundo fala no ser humano, né? Mas quando tu tira o ser, né? O que é humano nesse ser, né? E daí quando a gente fala do Jackson Filho, a gente percebe que tem muito mais humanidade, tem muito mais amor, muito mais compaixão, muito mais generosidade nesse ser do que às vezes em mim, né? Porque a gente tem uma tendência de ser muito racional, né? A gente quer ver fazer a conta, ver o resultado, ver e às vezes é só sentir, né, cara? Se permitir verdade. sentir, né? Deixar a nossa emoção
tomar conta e nos conduzir, né? Porque o ser humano ele é muito mais emocional do que racional, né? Mas nos vender a ideia que a gente tem que ser inteligente, né? Que a gente tem que pensar, né? Então, Jackson, muito obrigado, tá, cara? Sem palavras de poder aprender um pouquinho sobre o ser humano, né? Sobre as crianças, né? Porque a criança tem essa pureza, né? Tem essa... Cara, me chama a atenção, assim, qualquer lugar que eu vou, que tem as crianças correndo, as crianças brincando, tu vê, é tudo igual, né, cara? Filho de rico, filho de pobre, é tudo igual, cara. As crianças querem brincar, querem ser felizes, querem soltar pipa, querem correr e tem o seu jeitão, né? E o Jackson Filho tem um jeitão dele que não é nem melhor nem pior, né? É o jeito dele, né? É que há uma diferença, né? As pessoas competem muito. Porque a gente compara, né? Então, A gente compete muito. No autismo é incrível. O Jackson Filho, quando ele era pequenininho e estava numa cama elástica com criança maior que ele não conseguia pular e acompanhar as outras crianças. Caía facilmente, as crianças riam. Uhum. Ele tentava se levantar, elas continuam pulando, porque é uma competição de quem consegue se manter ali em pé. Uhum. O Jackson Filho, quando ele vai numa cama elástica e tem uma criança menor que ele pula junto com essa criança. Se essa criança vier a cair, ele para de pular. Sério? E espera a criança se levantar. Para os dois pular junto de novo. E você? Você pararia? Então não tem essa competição, né? O autismo, ele nos ensina que se eu tô ali para brincar, então vamos brincar junto. Não tô aqui para competir, eu vou pular mais alto que você, eu vou ser mais rápido que você, não. Essa é uma diferença, uma lição com o autista. Vai ter que apresentar o Jackson Filho. Falamos tanto aqui de autismo. Pois é, né? Vai ter que apresentar o Jackson Filho aqui. Será que ele toparia vir conosco? Vamos lá. Vamos trazê-lo? Vamos. Traz ele aqui. Jackson, vem cá. Vem. Vem. Vem cá. Aqui, ó. Ele gosta de câmera? É. E aí? Fica. Vem cá, ó. Microfone. Vê se você consegue falar. Oi, Samuel. Oi, Samuel. Ô, meu querido, que privilégio ter você aqui hoje. Estamos falando de você e aprendendo muito com a tua história. Obrigado. Obrigado. Nós que temos que falar muito obrigado para ti, Jackson. Você nos inspira. Eu estava lembrando, porque eu conheci você, eu comecei a saber da história de vocês, porque os atendentes da época começaram a falar que tinha um menino que vinha aqui, que o pai só queria o pão de queijo e papapá, e tu é uma pessoa que é mais ativa na rede social, começou a postar uns vídeos e tal, e eu até então era um anônimo na rede social. Daí um dia alguém me mostrou o vídeo, daí eu descobri quem era e começamos a conversar. E teve aquela história lá do dia da trovada. Conta pra nós aquela história da trovada. Que tu pegou ele e tava se armando uma trovada aqui no bairro. Tu perguntou se era melhor ir pra casa. É verdade, porque o estacionamento ali do Giasse tem o térreo lá, do subsolo. E o subsolo Isso. É coberto. Então vamos lá no Giasse, que é melhor para não pegar chuva. Mas na Big Pan a gente vai pegar chuva ali porque era aquele horário das 6 horas, 7 horas aqui. É ruim de estacionar e não tem cobertura. É muvuca. Então se tiver ali do ladinho, beleza. Mas se eu tiver que colocar ali na esquina, algum local, vai ser difícil. E ele... na chuva. Na chuva. A gente correu na chuva, foi muito engraçado e eu fiz essa postagem, verdade. O pessoal comentou bastante. Hoje ele queria pegar chuva. Foi muito engraçado. Legal. Jackson, só agradecer ao Jackson Filho, ao Jackson Pai, né? Porque nos permite agora falar para todos sobre o autismo. Eu aprendi muito hoje, porque aprendi das cores, da fita, né? Quem sabe a gente pode ajudar de alguma maneira nas nossas embalagens, botar ali uma frase. E até uma outra situação, eu estou aqui com essa que tem o quebra-cabeça, mas se você encontrar uma mãe, um pai, um colar girassol, ali tem um diagnóstico oculto, uma deficiência oculta. Uhum. Então, tem tantas síndromes aí
que de repente algumas pessoas acham que a deficiência precisa ser visível. Mas se você encontrar um pai, uma criança, um adolescente que está com um colar de girassol, ali tem uma deficiência oculta. Então também precisa ser respeitado. Não é só no autismo. É Down, déficit de atenção, tantas síndromes aí e deficiência que precisa ter inclusão e empatia. Foi um grande aprendizado hoje, Jackson, e nós temos que parar de nos comparar, né? Porque quando a gente compara, a gente começa a invalidar, né? Ou a gente ou o outro, né? Então, conviver em harmonia, conviver com as diferenças, né? Porque as diferenças fazem parte do mundo, né? E estamos começando o ano, começando janeiro, 2025 chegando, logo no início. O que você poderia deixar de uma mensagem especificamente para as famílias, né? Que têm desafios com as crianças, com os filhos, que crianças que se tornam adultas, e isso acompanha, né? Não é só criança autista, tem adulto autista também, né? O que a gente pode deixar de mensagem, de um incentivo, para que a gente possa ter um 2025 ainda melhor e fazer a diferença para uma pessoa, né? Se a gente conseguir fazer durante esse ano uma diferença positiva para uma pessoa, para as pessoas da nossa família, já vai ser um grande avanço, né? O que você pode deixar para nós como uma mensagem inspiradora? Nunca deixe de acreditar no seu filho. O autismo, ele chega e ele muda tudo. Ele muda tudo. Muda a tua rotina, muda as tuas preferências. Se você tem uma preferência de restaurante para comer, mas o ambiente que o seu filho tem mais preferência, você vai abrir mão daquilo que você quer para ir para o ambiente dele. As pessoas, seus amigos, você vai querer dar mais preferência para, por exemplo, tem algumas pessoas que ele não espera dar oi para ele. Tem uma amiga da gente que trabalha junto conosco na comunicação, lá do Bom Samaritano, que é a Vanessa. A Vanessa? Então ele chega no Bom Samaritano, ele precisa ir lá na comunicação, simplesmente para olhar para a Vanessa e dizer oi. Ele sai da comunicação e vai fazer outra coisa. Então a Vanessa, ele tem um carinho assim muito grande. Algumas pessoas marcam demais. Tem a Maria, tem o Mateus, que quando encontra ele, enche ele de beijo. Ele não gosta, ele ri. Uhum. Pastor Moisés, Michele, quando chegam para ele, quer encher ele de beijo, ele não quer, mas mesmo assim ele vai lá e como se não vai me encher de beijo hoje. Mas são algumas pessoas que ele marca. Então nunca deixe de acreditar. O autismo chega e muda tudo. Muda as preferências, mas nunca deixe de acreditar. Não é porque ele tem o diagnóstico de autismo que você vai afastá-lo. Ele é autista? É, mas é o seu filho. Então não é o meu filho. Nunca deixe de acreditar que ele vai desenvolver, que vai ter uma melhora. É como se você fosse assistir uma Copa do Mundo. Você não sabe quem é o campeão, mas todo mundo tenta. Alguns vão se classificar. Vai ter a fase de grupo. Você não tem noção de quem vai passar para as oitavas de finais. Tem alguns times que chegam lá nas semifinal que você nunca acreditou que aquele time ia chegar. Alguém vai ser campeão, a gente não tem noção de quem vai ser campeão. Então no meu time, não tem um Cristiano Ronaldo, não tem um Messi. O time é nós. Minha parte eu vou fazendo. E eu creio que eu vou ter muitas surpresas boas porque eu acredito no potencial do meu filho. Não é porque ele tem um diagnóstico de autismo, é o meu filho. E eu amo acima de qualquer diagnóstico. Jackson, tá de parabéns, cara. Eu penso que o Jackson Filho veio para desenvolver o potencial teu como pai, dele como criança, que vai se tornar um adulto, e veio para tocar o coração da Big Pan, dos nossos clientes. Eu penso que esse podcast aqui vai ser ouvido por pessoas no mundo inteiro, porque no mundo inteiro tem esse desafio de pessoas com autismo, e não só com autismo, né? Vários desafios e doenças que hoje está assolando a nossa humanidade. Então, muito obrigado mesmo, que Deus continue te abençoando, você continue sendo esse cantor, esse pastor que pega o microfone e além de divulgar a mensagem de Cristo,
está levantando a bandeira do autismo e fazendo as pessoas entenderem que do limão podemos fazer uma doce limonada, né? Então, e tem aquela frase que quando eu sei todas as respostas, vem a professora e muda todas as perguntas, né? Então, os pais que às vezes acham que tem todas as respostas, vem um autista e muda todas as perguntas e faz você repensar a sua maneira de enxergar o mundo. Então, muito obrigado. A Big Pan tem um orgulho mesmo, assim, eu me sinto presenteado de ter um cliente como vocês, de ter pessoas que têm esse carinho por nós e que nos ajuda a trazer mais significado para o nosso trabalho, trazer mais propósito para a nossa vida e nos dar mais coragem e força para enfrentar os desafios. Então, você que é nosso cliente, né, aqui na comunidade, aqui em São José, na Grande Florianópolis, prestigie o comércio local, porque prestigie os pequenos comércios, porque um bairro sem comércio pequeno fica insuportável. As pessoas têm que aprender. Eu sei que às vezes é um pouquinho mais caro, mas tem o seu valor. Ter uma padaria, um açougue, uma verdureira perto de casa tem um valor muito grande. Então, venha prestigiar o nosso trabalho, venha tomar um café aqui, tomar uma sopa, comer o nosso famoso pão de queijo, traga os seus amigos, né? Vai ter gente de longe querendo conhecer esse venha pão de conhecer queijo. aqui a mesa do nosso bate-papo. Isso aqui é uma mesa que está se tornando sagrada. As pessoas estão vindo já para tirar foto, para tomar café aqui nessa mesa, postar na rede social. Então aqui fica o meu agradecimento e é uma oportunidade para você falar do teu Instagram, do teu contato, para as pessoas te seguirem, para as pessoas te prestigiarem. Quem quiser aprender mais sobre autismo, mais sobre Jesus Cristo, sobre o bom samaritano, então fica aqui o teu comercial, as tuas redes sociais, você pode divulgar, não tem nenhum problema, vai ser um privilégio fazer essa parceria com vocês. Samuel, obrigado eu aqui pelo teu carinho, pela lembrança, toda a família Big Pan. Tu tens uma parceria também junto com a gente, tem já nos ajudado ali no Bom Samaritano. O Bom Samaritano, esse é um Instagram aí, você vai conhecer um pouquinho mais do trabalho, do que é essa casa de apoio para moradores de rua. Temos lá 2 chácaras, tem a ala masculina, uma chácara lá com 85 homens que ninguém paga mensalidade. Tem a chácara da ala feminina com 16 mulheres. É um trabalho 100% gratuito. E hoje nós estamos aí há alguns anos já, junto com o pastor Moisés, pastora Michele, ajudando nesse trabalho. Nossa rede social, Jackson Etalita, Jackson com CK, Jackson Etalita. Lá você vai conhecer muito da nossa história, daquilo que eu falo frequentemente, do que é a nossa experiência aí com o autismo. Fechou, Jackson? Aê, Jackson! O nosso abraço também para o pastor Moisés, para a Thalita, por ter permitido vocês virem aqui bater esse papo aqui no Papo de Padaria. Um agradecimento aos nossos apoiadores financeiros, que é a Cunha Pan. Aí, Valdemar, esse é o propósito do Bate-Papo de Padaria, emocionar as pessoas, trazer belas histórias. Então, a Cunha Pan, que é a distribuidora de produtos para panificação, para supermercado, aqui em Santa Catarina, está nos apoiando financeiramente. E o Edson da Refrisul, né, que desenvolve projetos para gastronômico, né? Se quiser abrir uma padaria, uma confeitaria, um açougue, fale com a Refrisul, fale com o Edson. E muito obrigado a vocês que estão nos ajudando a botar luz nessa história, porque a história é de vocês e tem um valor por ser uma história real, verdadeira, vivida na pele. Foi um privilégio estar aqui. E se você gostou, dá aquele joinha, compartilha, incentive, siga lá o Jackson na rede social, o Bom Samaritano. Se quiser ajudar o Bom Samaritano com alguma doação, faça a sua doação, né? E vamos fazer desse ano de 2025 um ano de aprendizado, um ano de crescimento, um ano de vitória e um ano de incluir ainda mais os autistas na nossa sociedade, nas nossas empresas e nas nossas famílias. Obrigado e que Deus abençoe a todos.